Sejam muito bem-vindos! Hoje, a nossa reflexão nos leva ao coração da fé, o primeiro mandamento. E nós vamos descobrir que ele é muito mais que uma simples proibição. Na verdade, na sua essência, ele é um convite. Um convite para uma relação de amor total, exclusivo e filial com Deus. Vamos juntos começar essa jornada? Para a gente entender a lei, primeiro precisamos nos transportar para lá, para o Monte Sinai. Imaginem a cena. É uma cena de uma majestade que impressiona. Não é um legislador humano falando, é o próprio Criador se manifestando com poder e glória. Essa manifestação divina, essa teofania, já estabelece o tom de tudo. A lei que vai ser dada vem de um Deus transcendente, um Deus santo, que inspira em nós um temor reverencial. E esse cenário grandioso nos leva direto ao coração do que aconteceu ali, a aliança no Sinai. É fundamental a gente entender que antes de dar qualquer regra, Deus primeiro estabelece uma relação. A lei não surge do nada, ela é a expressão de um pacto de amor. Reparem bem no início do mandamento. Antes de dizer, não farás, Deus diz, eu sou. Ele não se apresenta como um tirano, mas como um libertador. Ele faz questão de lembrar a Israel o seu maior ato de amor: tirar o povo da escravidão do Egito. Então, o ponto central é este: a graça vem antes da lei. Isso é completamente diferente dos tratados daquela época, onde um rei vitorioso impunha as suas regras. A aliança de Deus é baseada num ato de amor gratuito que veio antes de tudo. A obediência, nesse caso, não é o preço que se paga pela liberdade, mas sim a resposta, cheia de gratidão por já ser livre. Aceitar os mandamentos é, na verdade, escolher viver na liberdade que a aliança nos oferece. E é a partir dessa aliança de amor que surgem algumas exigências bem radicais para a época. Vamos entrar agora na essência dessas palavras e ver o impacto delas num mundo que era profundamente politeísta. O tema agora é um Deus, nenhuma imagem. Essa aqui é a exigência central, lealdade exclusiva. Pensem no mundo cheio de deuses para cada coisinha da vida. E, de repente, Yahweh exige uma dedicação total, sem divisões. Essa afirmação é a base do monoteísmo e diz um não bem claro para qualquer mistura de religiões. A expressão diante de mim reforça isso. Nenhum outro Deus, nem ao meu lado, nem contra mim. Nenhum. E isso nos leva direto para a proibição de imagens. Por que uma regra tão rigorosa? Bem, as razões teológicas são muito profundas. Primeiro, a transcendência de Deus. Lá no Sinai, o povo ouviu uma voz, mas não viu forma nenhuma. Tentar colocar o Deus infinito dentro de uma imagem finita é diminuir quem ele é. Segundo, a soberania. No mundo antigo, as imagens eram usadas para tentar manipular os deuses. Essa proibição protege a liberdade de Deus. Ele não pode ser controlado. E terceiro, a unicidade. Uma imagem de Yahvé poderia facilmente ser confundida com os ídolos pagãos, e isso diluiria a identidade única dele. O texto diz que Deus é El-Caná, um Deus zeloso. Mas cuidado, isso não tem nada a ver com o ciúme humano, aquele ciúme mesquinho e inseguro. O zelo de Deus na Bíblia é a paixão de um amor que é santo, que é total. É a seriedade de uma aliança de amor, muito parecida com a fidelidade exclusiva que se exige num casamento. A idolatria, nesse contexto, é vista como um verdadeiro adultério espiritual. E esse ponto é ilustrado de uma forma brilhante. O mandamento fala que as consequências do pecado podem afetar algumas gerações, mas, em contraste, a misericórdia se estende por 1000 gerações. Essa desproporção gigantesca mostra qual é a inclinação principal de Deus. A natureza dele, o amor e a graça, que superam infinitamente a justiça. Essa misericórdia toda é expressa pela palavra hebraica hesed. É uma palavra riquíssima que significa amor leal, fidelidade, bondade comprometida. É aquele amor de Deus que continua fiel mesmo quando nós somos infiéis. Então, todo o primeiro mandamento, com suas proibições e tudo, está, na verdade, emoldurado por essa promessa de um amor que transborda. Diante de um convite a um amor tão total, qual deve ser a nossa resposta? O mandamento não é só sobre o que não fazer. A forma positiva de vivê-lo, o verdadeiro culto, se expressa nas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé,
A esperança e a caridade são a resposta afirmativa da nossa alma ao amor divino. Viver o primeiro mandamento é exercitar, dia após dia, essas 3 virtudes que o próprio Deus coloca em nós. Elas são o coração do culto interior, do culto verdadeiro. E a fé não é algo passivo, ela exige de nós deveres bem concretos. Primeiro, o dever de conhecer. A gente não pode amar o que não conhece, então estudar a doutrina é essencial. Segundo, o dever de professar a fé publicamente sem medo. E terceiro, o dever de protegê-la, rejeitando aquilo que a contradiz e guardando a pureza do culto que o próprio Deus nos revelou. Em seguida, vem a esperança. Ela é como a âncora da vida espiritual. É aquela confiança firme de que Deus, que é todo-poderoso e fiel, vai nos dar não só a vida eterna, mas toda a ajuda que a gente precisa para chegar lá. Sem essa confiança, seria impossível continuar caminhando no meio das dificuldades. E existem 2 pecados que atacam diretamente a esperança. De um lado, o desespero, que é aquela mentira terrível de que os nossos pecados são maiores que a misericórdia de Deus. Do outro, a presunção, que é a ideia boba de esperar a salvação sem fazer esforço nenhum, ou o perdão sem arrependimento. Os 2 distorcem a imagem do Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Por fim, chegamos na caridade, a rainha de todas as virtudes. Amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças significam entrega total. Significa organizar todos os nossos afetos, todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações para Ele. Não é só uma parte da vida, mas o princípio que deve dar unidade a toda a nossa existência. Com essa base firme nas virtudes, a gente pode agora encarar os desafios de hoje. Nessa nossa última parte, ídolos antigos e modernos, vamos esclarecer a questão da veneração das imagens e, mais importante, identificar os ídolos que, hoje em dia, disputam o lugar de Deus na nossa vida. E aqui é fundamental a gente entender bem a distinção entre adoração e veneração. A Igreja ensina que a adoração, que chamamos de látria, é devida somente a Deus. É o reconhecimento de que Ele é soberano e infinito. Já a veneração, ou dúlia, é a honra que a gente presta aos santos, não por eles mesmos, mas por serem amigos e servos fiéis de Deus. No fim das contas, honrar os santos glorifica o próprio Deus, que é admirável em seus santos. E essa lógica se aplica às imagens sagradas. A honra que se presta não é para o material da imagem, a madeira ou o gesso, mas para a pessoa que ela representa. Uma imagem de Cristo nos lembra de Cristo. Venerar a imagem de um santo é uma forma de honrar a santidade que Deus realizou na vida daquela pessoa. As imagens, então, são auxílios para a nossa piedade, como janelas para o sagrado. A luta contra a idolatria, porém, não acabou com os ídolos de pedra, de jeito nenhum. O mandamento hoje nos desafia a identificar os ídolos modernos, aqueles que competem pelo primeiro lugar no nosso coração. O poder, a riqueza, o prazer, uma ideologia ou até mesmo o nosso próprio ego. Qualquer coisa que a gente absolutize e coloca no lugar de Deus se torna um ídolo. E assim, toda essa nossa análise nos deixa com uma pergunta fundamental e muito pessoal. Ao tentarmos ordenar toda a nossa vida em direção ao Deus único e verdadeiro, que nos libertou e nos chama para essa aliança de amor, a questão que fica ecoando é: o que ou quem está realmente ocupando o primeiro lugar na nossa vida?